Mais uma vez, bom dia para todos. Ó, deixa eu colocar meu nome aqui no cantinho. Meu nome é Tiago Santos, e me convidaram aqui para falar um pouquinho de processo penal com os senhores, não é isso? Antes de eu falar do processo penal em si, deixa eu dar 3 minutinhos de conversa aqui para vocês entenderem como é que a aula vai se desenvolver. Tem um pessoal aqui que eu já conheço, né? Estou olhando aqui de vista aqui, eu já conheço, né? Já assisti a aula minha, mas para quem está me vendo a primeira vez, deixa eu explicar como é que vai se desenvolver a aula. Primeiro, questão de material. Eu, particularmente, não uso material. Quando eu me refiro a material, é eu sentar no computador e elaborar um materialzinho, com bonequinho, com negocinho de conceito. Eu não faço isso. Na minha aula, eu sinto lhe informar, você vai escrever bastante, beleza? Mas não é a falta do material que vai fazer com que você fique com falta de conteúdo. Porque você vai ver que eu falo e falo demais. Quem já assistiu minha aula aí sabe disso. Então, a primeira coisa que eu peço para você aí, porque tem aluno que é tarado em material, né? Você é assim, Natasha, tarado em material? Ah, eu quero material, quero material. Aí na semana seguinte, que é a aula seguinte, ele tá lá na secretaria enchendo o saco do cara. Perdi o material. Pô, então... Então, assim, para eu evitar esse tipo de estresse comigo, eu não mando material. Mas pode ficar tranquilo que você não vai ficar sem o conteúdo, não. Ué, Thiago, se você não manda material, então o que é isso aqui que eu comprei na secretaria? Você tá doido para perguntar. Isso que está com você aí são os artigos relacionados ao conteúdo que a gente vai trabalhar. Embora eu não faça material, eu também não posso deixar você... Isso, tem que ter um norte aí. E aí eu separei aí os dispositivos relacionados ao conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Se eu disser assim, lê o artigo, sei lá, vou chutar aqui, 155 do CPP, aí tem aí no material para a gente poder acompanhar o que o legislador fala a respeito, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto aqui que eu acho desnecessário falar, mas eu vou falar, né, para depois não falarem assim, eu não sabia, né? Às vezes você vai num banheiro, tem coisa que eu acho desnecessária, né? Às vezes você vai num banheiro, aí tem uma plaquinha assim, vê se não tem. Proibido urinar no chão. Eu não sei nem para que falam isso, né? Mas se estão falando é porque alguém deve fazer. E por que eu estou falando isso? Amigão, conversa e telefone. Né? Às vezes o cara não está afim de estudar, ainda mais domingo, né? Aí o que ele quer fazer? Ele quer confraternizar com os coleguinhas dele. Você está livre, amigão, para você confraternizar com quem você quiser. Da porta para fora. Eu não vou proibir você de confraternizar. Da porta para fora você faz o que você quiser. Porque se o cara começar a conversar junto com outro coleguinha, ele vai atrapalhar a mim e a quem quer prestar atenção. Porque a conversa, mano, vocês não têm ideia. A gente está falando aqui, na hora que tem 2, 3 falando junto, o troço atravessa a nossa cabeça de um jeito que a gente fica até meio piroca, bicho. Tá bobeado até ter um troço. E telefone, né? Se puder colocar o telefone no silencioso, eu agradeço. Porque às vezes o cara está assistindo a aula, aí tá o telefone dele. Alô, moto. Aí barulho de notificação, ou então ele vai digitar alguma coisa. Porra, cara, aí incomoda pra caralho. Então, dito isso, às vezes eu falo uns palavrões. E a última pergunta. Quem tá vendo essa matéria a primeira vez na vida? Amém. Dos que já viram, quantos sabem? Ou seja, já tomam no mesmo barco, né? Então vambora. Vambora. Para quem tá vendo a primeira vez na vida, esquece um pouquinho a prática, tá? Tudo aqui é teórico, ok? Tudo é teórico. Beleza? Ficou claro? Então vamos embora. Aqui, ó, eu vou começar hoje falando de um assunto que a CESP adora. Eu acho que é o assunto que a CESP mais gosta. Disparado. Assim, né, existem 2 bancas que têm um padrão bem definido em direito penal e processo penal. FGV e CESP, né? Elas têm um padrão bem definido. E a CESP, nesse padrão definido que ela tem, ela ama esse assunto aqui, cara. Eu estou te afirmando categoricamente, no dia da tua prova, quando tu chegar lá, que você abrir teu caderno de prova no domingo, você vai ver que a CESP vai fazer uma pergunta relacionada à prisão. Então vamos começar a falar de prisão aqui. Amigão, no Brasil pode não parecer, mas no Brasil a regra é que o indivíduo esteja solto. Então a regra no Brasil é a liberdade. Essa é a regra. Se a regra no Brasil é liberdade, quem é a exceção? Prisão. Porra, tá vendo? Você levantou o braço dizendo que nunca tinha visto, não foi? Como é seu nome, meu amor? Já vimos que é mentirosa, né? Tá dizendo, nunca vi. Então aqui, ó, e excepcionalmente eu vou ter a prisão. Porque se a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. E aí você vai falar assim para mim, mas Tiago, por que você está falando isso? Porque como a prisão ela é excepcional,
a gente vai estudar normas excepcionais. E as normas excepcionais, elas devem ser estudadas de maneira restritiva. Como é teu nome, meu filho? Josué. Sua mãe é evangélica, Josué? Quando o nome é muito forte assim, é evangélico, é cristão, a pessoa é evangélica. Mas Josué, por que eu estou falando isso? Porque quando nós estivermos diante de uma norma restritiva, nós temos, de uma norma excepcional, nós temos que interpretá-la de forma restritiva. Só cabe prisão nas hipóteses que eu vou colocar aqui. Ah, professor, eu abri a questão lá da minha prova, vi o cara praticando um crime muito grave, aquilo me mexeu com o meu emocional, eu acho que tem que prender. Errou. Para prender tem que ser exatamente da forma como está aqui. E a Constituição Federal vai trazer a forma que a gente vai interpretar essa exceção. Quando você abre o artigo 5º da Constituição Federal, aliás, quero te dizer que o artigo 5º da Constituição é o mais importante para você estudar, hein, mano? Quando você abre o artigo 5º da Constituição, você vai ver que o artigo 5º, ele tem um inciso 61. E o inciso 61 vai dizer para a gente que o indivíduo aqui no Brasil só pode ser preso em duas hipóteses. Ou esse cara vai estar em flagrante, ou, que é uma hipótese ou outra, ou... Bom dia, meu camarada. Vai haver uma ordem escrita, uma ordem escrita e fundamentada. Calma que eu deixo você copiar, não precisa ficar igual um tarado não, calma. Pode prestar atenção tranquilo. Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Tá, olha aqui para o quadro. Calma que eu vou deixar você copiar, não precisa ficar igual um maluco não. Olha aqui para o quadro. Olha as perguntas que eu vou fazer. É só olhar o que está escrito aqui e pensar, beleza? Isso aqui virou português. Eu vou fazer algumas afirmativas, me digam se está certo ou errado, ok? Com exceção da prisão em flagrante, qualquer outra prisão depende de ordem judicial. Certo ou errado? Tá certo isso? Eu estou perguntando, tá certo isso? Então, com exceção da prisão em flagrante, qualquer outra prisão depende de autorização de ordem judicial. Certo ou errado? Muito certo. Porque a Constituição está dizendo o seguinte, olha, se o cara só pode ser preso em duas hipóteses, e ele está exigindo autorização judicial aqui embaixo, é porque aqui em cima não precisa. E aí o que eu quero que você entenda é, não me interessa qual é a prisão que ele vai escrever lá. Se não for prisão em flagrante, eu só posso prender esse cara por ordem judicial. Ok, tu nem sabe o que é, mas olha como é que ficou fácil. Prisão temporária, quem determina? Juiz. Preventiva. Devedor de alimentos. Flagrante. Já não preciso do juiz. Percebeu? Porque às vezes você vê umas questões que fica assim, a prisão temporária será determinada pelo delegado, nem precisa continuar lendo. Porque se não é prisão em flagrante, quem é que tem que determinar? Acabou. Beleza? Tá, agora olha aqui para o quadro, ó. Tem uma galera, deixa eu colocar ela aqui embaixo. Ela não interessa pra gente não, mas eu vou colocar aqui para a explicação ficar completa. Tem uma galera que são os militares. Para os militares existe um regramento próprio. Então o que eu estou falando aqui é para a galera que não é militar, né? Então os militares possuem... Os militares possuem regras próprias. Por exemplo, o militar ele pode ser preso administrativamente pelo comandante. Está escrito comandante aqui? Não, mas é porque para eles tem um regramento próprio, ok? Então o que nos interessa aqui é a galera, né, que não está inserida aí no conceito do militarismo, beleza? Aí antes de você copiar, que eu sei que você está doido para copiar, antes de você copiar, olha aqui para o quadro, e olha que pergunta fácil que eu vou fazer, hein, ô... Ordem escrita. Se a ordem escrita vai ser escrita onde? Como eu sou psicotécnico, hein? Se a ordem escrita vai ser escrita onde? Papel, caralho. Só que esse papel aqui vai receber um nome, né, pra gente, né? Eu não tô mandando prender o cara? Você fala isso toda hora. Qual é o nome que eu dou pra esse papel aqui? Você vai prender alguém, você leva o quê? Mandado de prisão. Se a ordem é escrita, eu tenho que escrever num papel. Aí nesse papel vai vir escrito assim, ó, mandado de prisão. Eles vão me perguntar, Tiago, mas por que você está falando disso? Pelo seguinte, com exceção da prisão em... Eu só posso prender outro indivíduo se eu exibir quem?
Essa semana agora, ou semana passada, mais ou menos esse período aí. Eu estava até lá na secretaria imprimindo aqui as recentes decisões do STJ. Mas essa semana ou semana passada, teve uma decisão do STJ, não falando sobre prisão, falando sobre busca e apreensão, mas a engenharia é a mesma. Onde o STJ disse assim: busca e apreensão sem a presença física do mandado de busca e apreensão é busca e apreensão ilegal. Mas por que a gente exige mandado? Porque as pessoas, eu não sei se você percebeu, as pessoas têm direitos. E como é que eu vou falar para o indivíduo qual é o direito dele, quem está mandando realizar a busca, quem está mandando prender, o porquê que está tendo busca, o porquê que está mandando prender, qual o fundamento disso, qual o fundamento daquilo? Isso tudo vai estar expresso aonde? No mandado. É por isso que a gente tem a seguinte ideia: olha, vai realizar a busca e apreensão, vai prender alguém, tem que estar na posse do mandado. Só que teve uma prova para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Cara, tem uns caras assim que têm uma criatividade surreal, né? Eu gosto muito desse, eu me emociono muito vendo essas coisas, cara. Onde o cara, ele disse assim, que o indivíduo era delegado de polícia e aí havia saído para jantar com a família. Quando ele chegava no restaurante com a família, veja que ele estava à vontade, né? Então, naquele momento de lazer dele. Quando ele chegava com a família no restaurante, ele percebia que na mesa ao lado tinha um traficante que também estava jantando com a família. E ele sabia que contra aquele traficante tinha um mandado de prisão. Só que tinha um problema. Ele não estava com o mandado na mão. A pergunta basicamente foi: pode ou não pode prender? Vai deixar o cara embora? A regra é ter o mandado. Aí você vai fazer o seguinte: você vai copiar isso aqui tudo, beleza? Porque quando você acabar de copiar isso aqui, eu vou separar esse cara para a gente estudar esse cara aqui, ó. Para ele tem algumas regrinhas aí. Pode copiar que eu espero, vai. Galera, eu falei para vocês o seguinte, olha, a regra é que eu exiba quem? O mandado. Até para o indivíduo poder ter certeza ali de quem está mandando prender, por que está sendo preso, ou seja, exteriorizar os direitos do indivíduo. Só que o mandado de prisão, ele tem algumas peculiaridades. E aí eu quero dizer para os senhores uma coisa muito triste, mais ou menos triste, né? A gente vai sofrer um pouquinho aqui, tá? Eu vou te dar aqui um acervo de informações um pouquinho densas, mas eu não tenho muito para onde fugir não, tá? A gente vai ter que sofrer um pouquinho aqui com o que eu vou falar, beleza? Então vamos lá, mandado de prisão. Vamos falar dele aqui, ó, mandado de prisão. Aliás, quando tu for polícia, amém? Aleluia! Principalmente que vai fazer PF aí. Você vai ver se você não vai cumprir muito isso aqui. Ó, preste atenção. Como eu havia dito, a regra é a exibição do mandado. Agora a coisa já mudou, né? Porque se eu coloquei regra, vai aparecer quem? A exceção. Tem um artigo que vira e mexe, ele aparece em prova, que é esse artigo aqui, ó. Se alguém tiver, tem alguém com CPP aí, ou com Vadimeco, alguma coisa aí, ou não? Tem um artigo aqui, que é o artigo 287 do Código de Processo Penal. Esse artigo 287 ele vai dizer o seguinte, olha, se a infração for inafiançável, então se a infração for inafiançável, é possível efetuar a prisão sem exibir o mandado. Olha bem a frase que eu estou falando, se a infração for inafiançável, é possível realizar a prisão sem exibir o mandado. Eu disse que não tem ordem judicial? Eu não disse isso, eu disse que a ordem tem, eu só não estou na posse de quem? Do papel, do mandado. Pode ficar para você, meu filho. Eu não estou na posse de quem? Do papel, do mandado. Aí a questão dizia que o delegado estava no restaurante, não é isso? Aí no que ele estava no restaurante, quando ele olhou para o lado, quem é que estava lá? O traficante. O fato do indivíduo ser traficante influencia na resposta. Porque quando a gente vai estudar quem são os crimes inafiançáveis, a gente aprende que os crimes inafiançáveis são... tráfico, racismo, hediondo. Mas quem são os equiparados? Não, tem que melhorar isso aí, pô. Terrorismo, vambora. Terrorismo, tortura. Tá faltando um. Só tá faltando um, não é isso? Tá faltando um. Ação de grupo. Boa! Ação de grupos armados
GA aqui é grupo armado, tá? Ação de grupo armado contra a ordem constitucional. Aí vai o aluno falar, lá onde eu moro tem isso. Não, isso é outra coisa onde você mora. Essa ação de grupos armados aqui, contra a ordem constitucional, é aquele grupo armado formado para tomar o poder. Então a gente tem aí um poder eleito que está lá, né, regindo o país. Daqui a pouco vem meia dúzia lá, 10, 15, armado, ó, tomamos o poder. A partir de agora quem manda é a gente. O que a gente popularmente chama de golpe de Estado. É disso aqui que a Constituição está se referindo, tá? Não é, o Comando Vermelho, não é isso, é outra coisa. Foi lá em Brasília. Amém. É só essa a pergunta. Como é seu nome? Kelly, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero só, aproveitando até que você fez essa pergunta, Deus é muito lindo, né? Porque Deus se lembrou que eu havia esquecido, e Ele me fez lembrar agora. Nas minhas aulas, dos outros eu não sei o que eles vão fazer não, estou falando na minha. Nas minhas aulas, ninguém, mas ninguém vai falar de política, ninguém. Eu não quero saber se é esquerda, eu não quero saber se é direita, se é centro, diagonal, cima, baixo, eu não quero saber dessa gente. Eu estudei muito para falar deles, eu quero mais que eles se explodam. Mas, inevitavelmente, em alguns momentos da aula, eu vai passar por questões políticas. Mas só eu vou falar. E você vai ver que eu vou atacar tanto a galera da direita como a galera da esquerda. Beleza? Mas assim, sem fazer muita força. Eu abro 2, 3 artigos aí e te mostro quem está fudido. Mas só eu falo, amém? Porque daqui a pouco vai ficar um assim, faz o L, faz a Arminha, eu vou mandar logo se fuder. Vou nem deixar terminar a frase. Amém? Aleluia. Mas na hora do fulano eu falo, o problema é dele. Amém, Josué? Então voltando. Galera do dia 8, respondendo a pergunta da Kelly agora. Tem uma galera ali que, de acordo com o Supremo, praticou esse tipo de conduta. Né? Tava lá. Porque qual o conceito de armado? A lei não está dizendo assim, arma de fogo. Percebeu? Está dizendo que o indivíduo tem que estar armado. E aí cabe a cada caso concreto discutir se aquele é arma ou não. Por exemplo, recentemente agora teve uma decisão do STJ, onde o STJ entendeu que cabo de vassoura, se for utilizado para realizar violência contra alguém na subtração, entra no conceito de arma. Então, se você está andando com o seu telefone aqui na rua, né? O indivíduo vem te dar uma porrada com cabo de vassoura para levar o seu telefone, Deus me livre, né, Kelly? Só um exemplo. Esse cabo de vassoura vai entrar no conceito de arma. Percebeu? Então, tudo aquilo que você utiliza para atacar, esse é o entendimento da STJ, hoje entra no conceito de arma. Quer dizer, é um conceito praticamente amplo. Então, inevitavelmente, vai ter uma galera ali, não sei dizer quem, mas vai ter uma galera lá do dia 8 que com certeza está enquadrado isso daqui. Se queriam isso realmente ou não, porque a pergunta é, eles só queriam baderna ou queriam tomar o poder? Porque para ser isso aqui, a intenção é tomar o poder. Eu não sei qual era a intenção deles. Então tem duas opções ali. Ou só queriam baderna, ou queriam tomar o poder. Se você chegar à conclusão que queria tomar o poder, vai entrar aqui. Beleza, meu amor? Então vamos lá, vamos voltar. E aí na questão que a gente estava falando aqui, né, do Rio Grande do Sul, como a questão dizia pra gente que o indivíduo que estava lá no restaurante era traficante, o nosso querido delegado poderia efetuar a prisão, mesmo sem o mandado? Sim, porque nesses crimes é possível. Agora vem uma perguntinha aí que o aluno adora errar. Porque é uma perguntinha estranha. Eu posso cumprir esse mandado de prisão? Vou botar aqui a pergunta. Ó. Eu posso cumprir o mandado, que aqui é qualquer. Eu posso cumprir o mandado de prisão a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar? Não? E quais são as restrições aí, José? Guilherme, não sei se você viu, há um tempo atrás teve um vídeo que circulou na internet de 2 policiais civis, eles estavam até a paisana. E esse vídeo me chamou muita atenção porque um estava com a blusa do Flamengo e o outro estava com a blusa do Botafogo. Aí eles entraram num restaurante no recreio e tinha um cara jantando com uma menina, ele virou pro cara e falou assim, irmão, você foi Niquito, perdeu, tá preso. O cara era traficante do Rio Grande do Sul, tava passeando aqui no Rio. Ó, perdeu, tá preso, levanta, sem dar faniguito. Aí a garota já levantou, querendo jogar o telefone fora. Cara, irmão, dá o telefone aqui. Isso de noite. Lembra, tu viu isso? Esse vídeo circulou bastante. E aí, essa prisão é legal ou é ilegal? O pessoal tava com mandado lá, tinha um mandado aberto esse cara. Legal? Presta seu material aqui, José. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar esse artigo aqui pra galera. Acho que eu coloquei. Ah, não, eu pulei. Se você pegar... Segura aqui. Se você pegar
Esse artigo aqui, pô, eu queria que alguém tivesse com CPP aí, cara. Pô, se alguém puder, por favor, internet, sei lá. Meu nome do amigo? Fabiano, 283 do CPP. Deixa eu colocar aqui, ó. Graças a Deus. Pode, quem achar primeiro aí tá ótimo. Achou aí, Michele? 283 do CPP. Para ser mais exato, é o 283, parágrafo 2º. Por isso que eu prefiro o papel. A prisão poderá ser efetuada a qualquer dia. Peraí, calma. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora. Para. Qual foi a regra que o CPP trouxe? A prisão poderá ser efetuada a qualquer dia? Isso é uma regra. Pode ver que eu escrevi aqui, ó. Regra. Então, qual é a regra que eu possa... Regra. Que eu possa aprender qualquer dia. Regra. Que eu possa aprender qualquer hora. Mas se eu tenho regra, tem exceção. E aí, vamos lá. Respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Obrigado. A exceção, onde não pode ser qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, é a inviolabilidade domiciliar. A exceção é esse cara aqui, ó. Aliás... Eu não sei se você reparou, mas eu estou colocando os artigos do lado, tá vendo? Conforme eu vou explicando aqui, eu vou colocando os artigos. Eu não estou colocando o artigo aqui à toa não, hein, cara? Quando você for sentar para estudar, vai ler o artigo lá, hein, cara? Ah, pô, mas aí eu vou ter que ler artigo... Amigão, ô, caralho, eu tenho que passar em concurso sem ler, porra. Tá maluco? Então chega lá, ó, quando você for chegar a casa, quando é chegar em casa, é a casa... Mas eu vou falar em casa, tá? Que eu já estou habituado. Mas eu sei que é a casa. Mas quando você chegar em casa, então, você vai lá e lê os artigos. E aí tem um artigo aqui que vai dizer o seguinte, olha, a exceção está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E o que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição vai falar? Sobre a inviolabilidade do domicílio. Você acha que é tão simples assim? Não. Porque daqui vai surgir alguns problemas, ok? Que a gente vai ter que resolver agora. De repente, o que você viu vai estar no que eu vou explicar aqui. Porque eu ainda vou dar uma destrinchada aqui. Eu não sei se de repente ele falou de... Porque o que acontece? O STJ, ele tem uma... E na verdade os tribunais, tanto o STJ como o STF, estão tentando encontrar um conceito de que seria fundado as suspeitas. Então, de repente, o camarada desconfiou que houvesse droga, chegou lá e tinha, mas hoje o STJ entende que só desconfiar não é suficiente, que eu posso desconfiar de qualquer um. E aí fica uma coisa muito subjetiva. De repente é isso aí. Sobre isso eu vou falar bem quando eu for falar de busca e apreensão. Eu acho que o que você viu na reportagem, de repente, é relativo a isso. Ou pode ser até alguma situação que eu vou colocar aqui. Mas é que realmente, hoje em dia, os tribunais estão muito oscilantes em relação a isso. Principalmente o que é ou não fundada a suspeita. Ah, viu a polícia, saiu correndo e jogou um saco pro telhado. Teve decisão dizendo que isso não era fundada a suspeita. Caralho, mas quem é que tá andando na rua, vê a polícia, sai correndo e não é fundada a suspeita? Então é o quê? O cara é atleta? Que porra é essa, bicho? Aí o STF foi lá e reformou a decisão. Aí fica oscilante. Aí tem hora que você fica, um fala uma coisa, daqui a pouco o outro fala outra. Cara, se você é uma pessoa do bem, se eu fosse julgador, eu pensaria assim... Se você é uma pessoa do bem, um policial manda você parar, o que você vai fazer? Você vai parar de boa, por mais que ele seja truculento, porque a gente sabe que não posso exigir educação de todo mundo. Mas o cara, você vai parar de boa e vai fazer o que ele está pedindo e vai embora. Agora tem uns caras que mandam parar, o cara sai correndo. Amigão, se o cara está correndo, bicho, coisa boa não tem, cara. Tem que ter fundado a suspeita. Eu estou me referindo a mim, mas infelizmente tem alguns tribunais que não pensam isso não. O cara, teve uma decisão da STJ que o cara disse... que sair correndo e jogar o telefone fora não é fundada a suspeita. Caralho, quem é que joga telefone fora? Aí o STF foi lá, reformou. Aí quer dizer, ficou silêncio. Mas vamos destrinchar aqui, de repente está aqui no que eu vou falar. Aí vamos lá. Eu vou te dar uma regra. Durante o dia... Calma, não me pergunta o que é dia agora, ok? Eu vou falar, calma, Salmo 40. Espero com paciência no Senhor. Durante o dia... Durante o dia, você pode cumprir o mandado. Não interessa onde for. O cara está dentro da casa dele, eu posso cumprir o mandado lá durante o dia de prisão? Posso.
Não quero saber. Durante o dia não me interessa onde esse cara está. Eu não quero saber se ele está em casa, se ele está no trabalho, se ele está na rua, se ele está na praça, se ele está na academia. Aliás, eu vi um vídeo essa semana de uma mulher que estava na academia. Não sei se vocês viram isso. Isso, viu esse vídeo? Aí a polícia entrou lá na academia, ó, você aí, falsa médica, presa. Ah, podia fazer isso? Amigão, tinha mandado? Tinha. Estava durante o dia? Estava. Então, amigão, vai sofrer e acabou. Então, se você abre a questão da tua prova, a questão está dizendo que tem mandado e está durante o dia, é o mais fácil. Só que agora a gente precisa melhorar isso aí. A gente precisa saber primeiro o que é domicílio, depois a gente precisa saber o que é dia e o que é noite, ok? Vou pro canto de lá. Posso apagar aqui? Esse canto aqui? Então, vamos embora. Agora que eu já sei que uma... Então, deixa eu sair da frente aqui, peraí. Mas no caso dela, né? Ela já tinha mandado já. Ué? Mas o que eu tô falando, tem mandado. Sim, então, mas não tinha mandado? Então, tem mandado? Tinha mandado? Era durante o dia? Qualquer hora, qualquer lugar, não tem problema. Eu acabei de falar aqui. Tinha mandado? Era durante o dia? Não. Qualquer dia. Aliás, teve um cantor famoso aí, que eu não vou falar o nome dele, né, para evitar. Eu gosto muito dele, inclusive. Muito. Estava até ouvindo ali na secretaria algumas músicas dele antes de entrar aqui. Ele foi preso num bunker dentro da casa dele. Uma passagem secreta, sei lá, tinha um buraco lá onde o cara se enfiou lá, a Polícia Civil encontrou ele lá dentro. Quem será? Me diga quem será? E era durante o dia, tinha mandado. Podia pegar ele dentro desse buraco aí? Podia. Não tem problema nenhum. Se é durante o dia e tem mandado, amigão, pode estar até dentro do buraco dentro de casa que vai pegar. Sabe o que é não? Que te liga. Como é seu nome, meu amor? Que isso? Que? Tu vai fazer prova pra polícia? Fica quietinho, José, tá tudo errado. Como é teu nome, meu amor? Joyce? Que isso, Joyce? Deixa eu ver se eu entendi, Joyce. É só uma pergunta, tá? Eu não tô dizendo que você vai fazer isso não, tá bom, meu amor? Imagina um policial civil. Imagina o Rio de Janeiro e a Polícia Civil. Sabe que o Rio de Janeiro está sem controle, né? Os caras estão aí se deixar crucificando a mãe viva de cabeça para baixo. Aí imagina que chega um cara desse lá na delegacia, aí tem um policial lá ouvindo Whitney Houston. Chega o bandido com um capiroto no corpo. E tá lá a musiquinha. Love you. Então, fica uma coisa meio esquisita. Joyce, olha, eu não queria falar isso não, Joyce. Mas eu acho... Fica quietinho, José, você tá todo errado. Mas, Joyce, eu não queria falar isso não. Mas você tinha que mudar um pouquinho esse seu gosto aí. Eu vou tentar... Ele, até recentemente, ele estava casado com uma menina que disse ele que saiu com um personal trainer. Pronto. Fofoca você tá por dentro, né? Tá, então vamos lá. Falei fofoca, você se citou, né? Falou baixaria misturado com fofoca, a pessoa se situa. Vamos lá. E aí, quando ele foi preso, acharam ele num buraco dentro da casa dele lá. Mas tinha mandado e era durante o dia, não tinha problema, né? Bom, vamos lá. Então a gente está vendo aqui, ó, que a restrição a essa regra está onde? Na inviolabilidade domiciliar. Tá, agora preste atenção. Quem está no constitucional aqui? É o Zezé de Camargo? Vai chegar uma hora aqui que o Zezé de Camargo, vulgo Arthur Damasceno, ele vai falar sobre inviolabilidade domiciliar. E por que eu estou falando disso? Porque a forma como você estuda o que é dia, o que é noite, conceito de domicílio no direito constitucional é uma coisa, no direito penal é outra. Ué, Tiago, tem isso? Tem. Vou te dar um exemplo, quer ver? Quando você estuda crimes contra a administração pública no direito penal, a gente aprende que o conceito de funcionário público no direito administrativo é uma coisa. E o conceito no direito penal é outra. Então, o direito tem essa peculiaridade. Então, o que eu vou falar com os senhores aqui é relacionado ao processo penal. O Zezé de Camargo subiu aí e falou um negócio de 6 às 18. Isso é no direito constitucional. Mas eu vou te ajudar aqui, você vai ver que é fácil entender. Vamos lá. Se a restrição é a inviolabilidade domiciliar, eu preciso entender o que é domicílio, preciso entender quais são essas restrições. Então vamos lá. A gente sabe que quando se tratar de domicílio,
a Constituição ela vem trazendo algumas regras, certo? Então vamos lá, aqui ó, durante o dia, vou colocar aqui ó, durante o dia, o que eu posso cumprir lá na casa do cara lá? Como é que eu posso entrar na casa dele? Ó, vou te ajudar. Se houver o consentimento, né? Entre na minha casa, entre na minha vida, maravilha, vou entrar. Aí sim, entra na casa do cara, ele está consentindo. Eu posso entrar tanto durante o dia como durante a... Se é consentimento, não tem problema nenhum. Teve uma questão da CESP, uma defensoria pública agora recentemente. Olha a maldade dos caras. Olha a maldade dos caras. Os caras colocaram assim, Josué, o mandado de prisão somente pode ser cumprido durante o dia. Certo ou errado? Qual é o erro? Se ele for consentido, você pode entrar. É que o aluno ele fica assim, quer ver? Vê se o aluno não fica assim. Ordem judicial só durante o dia. Ordem judicial só durante o dia. Ué, isso o cara consentir à noite, não pode? Então pode à noite também. À noite com o consentimento. Por isso que o STJ e o STF tem uma penca de decisões determinando que a autoridade policial, quando entrar com o consentimento do morador, o consentimento tem que ser o quê? Gravado. Para provar que a exceção foi feita de forma correta. Volto a repetir, se for durante o dia, pode ir com ou sem consentimento. Mas se for à noite, somente com o... Não esquece esse cara aqui não, hein? E tem um artigo no CPP, acho que é o 293, que vai falar exatamente isso. Que a polícia vai chegar na casa do cara e vai convidá-lo a abrir a porta. Ué, você veja que a lei fala em convite. Olha, amigão, boa noite, boa noite. Sou polícia, quero entrar na sua casa. O senhor permite? Permito. Então o senhor está preso. Não permito. Então, já que o senhor não permite, é de noite, não posso prender o senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cercar a sua casa e amanhã, quando o dia amanhecer, eu vou entrar aí. Acabou, é assim que funciona. Volto a repetir, eu estou no mundo da teoria, certo, Kelly? Então, voltando aqui, ó. Consentimento pode ser durante o dia ou durante a noite. O que mais aqui que eu posso entrar durante o dia ou durante a noite? Você vai entrar durante o dia, mas se o cara consentir, tu entra com o mandado da noite também. Consentimento aqui, meu filho. Mas nem te perigo. Já tô com consentimento aqui. Oi? Prestar socorro. Botar o SOS aqui, ó. Pronto. Prestar socorro. O outro amigo ali falou flagrante. Aqui, ó. Eu quero as hipóteses onde eu posso cumprir de dia e cumprir de noite. O que mais? Desastre, né? Mas o desastre já está no SOS, né? O SOS já engloba aí o desastre e prestar socorro. E aí, quando for ordem judicial, evidentemente, se não houver o consentimento, só durante o dia, beleza? Tá, agora que eu já sei que as restrições são essas, eu vou trabalhar com a hipótese onde o indivíduo não está, né? Geralmente é isso que cai em prova. Aqui na prova da defensoria, mas faz sentido, né, cara? É porque a prova era para defensor, o cara tinha que pensar um pouco mais. Já é uma prova que a gente chama de prova atípica, né? Onde o estudo é diferente. Dificilmente ele vai colocar uma sacanagem dessa na tua prova. Mas o que eu quero que você entenda é possível entrar à noite para cumprir ordem judicial desde que o morador consinta. Mas em 99% das questões o que cai é esse cara aqui de baixo. E aí eu vou trabalhar com a hipótese onde o cara não consentiu. Tudo bem. Então vamos lá. Diga. Como é seu nome, meu amor? Amanda, todas as vezes que eu colocar Salmo 40, é porque a pergunta que me fizeram eu vou responder mais à frente, beleza, meu amor? Pode ficar tranquilo. Você conhece Salmo 40? Como é que é o início dele? Terei com paciência no Senhor, amém. Exatamente isso, meu amor. Aí eu prometo para você que já eu conto, tá bom? Se eu não fosse falar mais à frente, eu responderia a sua pergunta, tá bom, meu amor? Mas como eu já sei que eu vou falar mais à frente, aí quando chegar lá, eu até prometo que eu volto e falo, Amanda, entendeu agora? Tá? Beleza, meu amor? Então vamos lá. Não fica triste comigo não, tá? Teve uma aluna uma vez aqui, quase me bateu no negócio de Salmo 40, né? Ela falou assim, você fica falando negócio de Salmo 40, isso constrange a gente. Aí eu pensei, é o inimigo, né? Mas eu fiquei quieto. Falei, se botar a mão vai cair. Eu fiquei quieto, né? Aí deixa ela falar. Vamos continuando aqui. Aleluia. Amigão,
Eu já entendi que no domicílio tem essas restrições. Eu preciso saber agora o que é... Qual é o lugar onde eu vou aplicar essas restrições? Vamos lá, qual é o conceito de domicílio? Isso aqui caiu numa prova recente da CESP também. Só que o conceito de domicílio, cara, para o processo penal, querida Amanda, ele é muito simples. O STF, graças a Deus aqui, simplificou a nossa vida. A gente não precisa fazer muito esforço mental, não. É o aluno que gosta de inventar. Aí fudeu, né? Quem inventou, errou. O que o Supremo ele disse? Ele disse assim, Guilherme, olha, para mim, Supremo, domicílio é o conceito que está no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. E o que está no 150, parágrafo 4º? O 150, parágrafo 4º, ele vai dizer que se considera no conceito de domicílio tudo aquilo que não for aberto ao público. Todo compartimento que não for aberto ao público está no conceito de domicílio. Veja, eu escrevi casa, apartamento, lugar fixo. Eu disse que é o lugar A, lugar B ou lugar C? Não, eu usei uma fórmula genérica. Olha, tudo aquilo que não está aberto ao público é conceito de domicílio. Ó, se está entrando no conceito de domicílio, tem que observar essas regras aqui. Então vamos lá, quer ver? Ó, vamos pensar algumas situações aqui. Ó. Vamos voltar para aquele vídeo, o Alex, dos policiais civis que efetuaram a prisão num restaurante, né? Eu tinha dito que havia um que estava com a blusa do Flamengo, outro estava com a blusa do Botafogo. Chegaram lá à noite, estava o pessoal lá, o casal jantando e prenderam os caras. Vamos pensar. Aquele restaurante, naquela parte ali do restaurante, né? Onde você chega, senta, janta, almoça, aquela história toda. Aquela parte ali, ela é aberta ao público? Claro que é. Se é aberta ao público, está no conceito de domicílio? Não. Então aquela prisão foi legal ou ilegal? Legal. Eu cumpri o mandado de prisão durante a noite e num local que não era o conceito de domicílio. Então eu estou na regra. Posso cumprir em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Diga, meu amor. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema não. Calma, meu filho. Eu vou chegar. Não bota cis, senão você não vai mudar tudo. Se botar 3 cis, são 3 respostas diferentes. Se puserem 15 cis, vão ser 15 respostas diferentes. Você mora dentro do seu carro? Não. Então é domicílio? Vamos de novo, meu filho. Você mora dentro do seu carro? Não. Então ele é seu domicílio? Não. Tá, agora vamos para uma segunda pergunta. E se o cara morar numa motorhome? Cada caso é um caso. Ok? Só que o carro, quando você... Já reparou que às vezes você é parado na Blitz? E aí o cara fala assim, para, documento, vou revistar seu carro. Porque o Supremo já decidiu uma quinquilhona de vezes que, embora o carro, evidentemente, não esteja aberto ao público, ele não se enquadra no conceito de domicílio. Porque senão seria muito fácil, né? Você está dentro do teu carro, droga pra caralho lá dentro, gente morta lá dentro, estuprando os outros lá dentro. Ó, é meu domicílio. Não, mas é. Então assim, tem que ter um bom senso, né, José? Por isso que eu peço para esperar. Qual é a regra geral? Ponto. E o Supremo já decidiu, Guilherme, para responder, terminar a pergunta dele, o Supremo já decidiu uma trilhona de vezes, mas chega a ser até enjoativo as decisões do Supremo nesse sentido, de que busca realizada em carro, na verdade é busca pessoal. E busca pessoal você pode realizar sem mandado, ponto. Então, esquece carro. Daqui a pouco eu vou chegar na boleia lá que ele imaginou. Esquece carro. Vamos voltar para cá então. Então qualquer local não aberto ao público, né, se enquadra no conceito de domicílio. Vamos pensar aqui, Natasha. Essa casa que você imaginou aí, que eu nem sei qual é, está aberta ao público? Ué, então está no conceito de domicílio. Um consultório médico é domicílio? Depende. Ó, quando você chega no consultório, vê isso aí, Josué, tem uma antessala ali onde o pessoal espera, tem a secretária, ali está aberto ao público. Mas da porta do profissional para dentro, é domicílio. O médico, o dentista, o psicólogo, nessas profissões em gerais. Aquela antessala ali onde é aberta ao público, ali o pessoal chega, senta, espera, beleza, não está no conceito de domicílio não. Da porta para dentro, está. E tem um camarada que ele é bem específico, né? Ele já caiu numa prova da PRF, inclusive, que é o caminhoneiro. O caminhoneiro, em particular, a gente sabe que ele é um camarada que geralmente descansa entre um trajeto e outro. E aí foram perguntar no Supremo e no STJ se a boleia do caminhão se enquadraria
durante o descanso do caminhoneiro, deixar isso bem claro, se durante o descanso do caminhoneiro, se a boleia do caminhão se enquadraria no conceito de domicílio, e o STJ e o STF predominam no sentido de que, sim, mas durante o descanso. Porque se eu paro um caminhoneiro no trajeto de um ponto a outro, é a explicação que eu dei para o Josué. Aí é veículo, não é? Equipara a busca pessoal, ponto, não precisa nem de mandado. Beleza? Então qual é o conceito que a gente vai ter de domicílio? Tudo aquilo que não for aberto ao público. Só para vocês terem ideia de como é que isso aqui é interessante, o Supremo tem uma decisão judicial, pode botar aí no Google aí que você vai achar, o Supremo tem uma decisão onde quarto de motel habitado, tá nesse conceito aí, faz sentido, né? Você vai pro motel lá, você não vai chegar lá, porta aberta, dentro de todo mundo, carreta furacão, caralho, não, né, bicho? Acredito eu que quando você vai no motel não tá aberto ao público, né? O Supremo entendeu que que tem que observar as restrições que estão aqui. Talvez você entenda aqui o que a gente está estudando. Ó. A gente está estudando o mandado de prisão, certo? A gente viu que regra, o mandado de prisão pode ser cumprido qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, salvo as restrições do domicílio. Aí eu disse para você o seguinte, olha, é durante o dia? Durante o dia, pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Tá, Tiagão, se tem restrição para o domicílio, quais são as restrições? Coloquei as restrições aqui. Tá, e agora que eu sei quais são as restrições, quem é o domicílio? Coloquei aqui. Faltou agora a gente ver o que é. E o que é? Copia aí que eu vou apagar o quadro para falar disso, vai. Vambora. Vai, São Josué. Amém. Foi Josué que orou e o tempo parou, o sol parou, não foi? Foi Josué, não foi? 150, parágrafo 4, Código Penal. Código Penal. Ou durante o dia também. Ah, não, de dia pode. É verdade. À noite, isso aí. Agora, olha que situação interessante, Michele. Eu já pensei isso em casa, eu fico pensando essas coisas. Você imagina que o cara tem um mandado de prisão aberto contra ele, aí ele vai para com a namorada para um motel à noite. Aí a polícia sabe que ele está lá. Para eu prender esse cara, ele tem que consentir. Se ele não consentir, o que a polícia tem que fazer? Esperar amanhecer. Aí você imagina que nesse motel vai estar... Vão estar outras pessoas, né? Mas tem um cara com amante lá. E a polícia vai dizer, não entra, não sai ninguém. O cara, fudeu, acabou meu casamento. E agora, bicho? Como é que eu vou explicar pros polícias que eu tô aqui com a amante, bicho? Olha que situação perigosíssima pro cara, velho. Que loucura, já pensei nisso. O cara não pode sair. O CPP manda cercar as entradas e as saídas, não entra e não sai ninguém. Olha que o cara no motel, olha, meu Deus, o que eu vou falar pra minha mulher? Olha que... A polícia me prendeu no motel. Não vai colar, pô. Aí, vamos aqui, ó. Vamos entender. Que merda. Vamos ver. Posso colocar aqui o que é dia e o que é noite? Bora ver aqui, Guilherme? Você tá lendo qual? 293? Porra. Entregar e não, esse artigo é muito lindo, processo, cara. Né? Você tá com o 293 aberto aí? Se o executor do mandato verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável. E logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito. Aleluia. O artigo é esse aqui, se você quiser depois dar uma lidinha. Sobre tudo que eu estou falando, né? De que tem que cercar a casa, pode entrar e arrombar durante o dia. Vou até colocar aqui, ó. Aí você dá uma lida lá, que foi esse artigo que a nossa amiga Michele leu. 293 do CPP. Beleza? Esse artigo é muito lindo. Aliás, eu lembrei de outro vídeo, cara. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo que a história foi a seguinte. E eu vi muita gente criticando o policial por isso. E você vai ver agora se o policial tá certo ou tá errado. O vídeo era o seguinte, a Polícia Civil chegava num condomínio para cumprir ordens de mandado. Não sei se era mandado de busca e apreensão, prisão. Eu sei que era mandado. E essa regra aqui é para qualquer mandado, tá? Criminal. Chegou lá para cumprir o mandado, quando ele chegou na porta, lá na portaria do condomínio, o porteiro virou para o policial civil e disse assim, o senhor está entrando aqui para cumprir mandado? Aguarda um pouquinho aí, que eu vou ligar para o síndico, para o administrador, sei lá, para ver se ele deixa o senhor entrar.
Aí no vídeo aparece o policial civil saindo da viatura, ele pega a porta do condomínio, você lembra esse vídeo? Até um portão branco, viu isso, Alex? Ele arranca o portão e entra. Mas assim, não dá. Cara, o cara acho que ele ficou puto, não sei se foi o inimigo que entrou nele, não sei que ele pegou o portão aqui da garagem, aqui, arrancou tudo. Aí na internet vinha um pessoal reclamando, criticando o policial. Mas eu te pergunto, o policial estava errado? Não, o que a lei manda o policial fazer? Ele vai convidar, amigo. Abre aí que eu quero entrar. Ah, não, que pera aí, que pipipi. Então a lei manda arrombar, vou arrombar essa merda aí. E fica por conta e risco do condomínio, tá? Isso aqui é o poder estatal, cara. Esses caras não estão indo lá te pedir favor, não, hein, cara. Estão indo cumprir uma ordem. É por isso que você vê na televisão os caras metendo o pé na porta. Aí tem uns caras que vêm com aquela tora, já viu? Entra. Uma vez eu vi um vídeo, também tem umas coisas engraçadas também. Foi a Polícia Civil aqui do Rio. Porra, o cara. Aí foi no RJTV essa porra, lembra até hoje. Os caras foram cumprir o mandado e tinha uns policiais civis que chegaram num lugar. Aí na filmagem da reportagem apareceu o policial civil subindo assim pela grade do prédio, assim, porra, ele todo desengonçado pra passar pro outro lado. Daqui a pouco tinha um outro policial civil assim na portaria, viu um porteiro, abria a porta. Aí os outros policiais entravam, ele lá em cima, bicho. É que tem uns caras que se emocionam, que é logo, vambora, vamos arrombar logo, né? Calma! Antes de arrombar, o que o CPP manda fazer? Convidar, abrir. Se não abrir é que vai arrombar, beleza? Ah, eu vi um negócio desse. Eu vi um negócio desse. Eu vi um negócio desse. Não. É erro mesmo. Não é erro de tipo, não. Não vem justificar, não. É erro mesmo. Erro de tipo é outra coisa. É por isso que o STJ e o STF dizem assim: o mandado ele tem que ser específico, detalhado. Aí há uns anos atrás aqui no Rio, não sei se você lembra, o Rio de Janeiro entrou numa intervenção federal. Lembra que teve uma intervenção de segurança, aquela história toda? Aí queriam fazer mandado de busca e apreensão coletivo nas comunidades. Aí o STJ e o STF disseram, não. Mandado tem que ser específico. Tu já imaginou, mano, você ou algum parente seu morar num lugar onde admitem um mandado de busca e apreensão coletivo? Pô, tu tá na tua casa lá, tranquilão, daqui a pouco... Olha que coisa. Quantos inocentes não seriam prejudicados com isso? E você começa a entender aqui, imagina, o cara tá lá, arromba uma porta da casa dele. O cara não tem nada a ver com nada, o prejuízo que esse cara vai ter. Revirar a casa do cara toda, porque é isso que acontece na prática, né? E aí o STF na época vedou. Só que aí na época o STF vedou, aí começaram a falar mal do ministro A, falar mal do ministro B, que o cara é comunista, aí começa a misturar as coisas. Mas a explicação tá aqui, cara. Eles estavam errados? Não, você imaginou arrombar a porta de inocente, cara? Foi o que chegou a entrar na garagem dela? Eu vi isso. E a mulher me dava, quem é Jennifer? Quem é Jennifer? Isso, eu vi isso. Vamos lá. Aqui a gente vai ter um problema. Aqui. Ih, fiz errado aqui, peraí. Aqui a gente vai ter um problema. Vamos tentar entender o que é dia, vamos tentar entender o que é noite. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu nunca vi questão nenhuma perguntando o que é dia e o que é noite. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Mas eu preciso te explicar. E é um conceito que não é tão fácil de ser encontrado. A gente sabe que o direito não é igual a matemática, né? Matemática, 2 com 2 vai ser 4 e vamos tocar o barco. Aqui não. Aqui, infelizmente, a gente tem algumas discussões. E aí, quando ele perguntar assim, Guilherme, o que é dia? Existem 3 respostas para essa pergunta. Mas, embora existam 3 respostas para essa pergunta, Fábio, não é isso? Fabiano, embora existam 3 respostas para essa pergunta, Fabiano, o STJ tem preferência por uma. E eu vou te mostrar que ele realmente tem. Numa decisão recente que ele deu agora do ministro Schietti. Presta atenção aqui, Guilherme. Ó. Vai ter uma galera que vai dizer que dia é o período compreendido entre 6 até as 18. Eu acho que a galera do Constitucional até prefere esse conceito aqui. Depois pergunta lá para o Zé de Camargo, mas essa galera do Constitucional prefere esse conceito aqui. A professora Natália Masson, que é uma doutrinadora de direito constitucional, eu gosto muito do livro dela. O livro dela é bem simples, objetivo e é realmente o que você precisa saber para a prova. Ela adota essa tese aqui, de 6 até as 18. Então você vai ver uma galera dizendo lá 6 até as 18. Tem uma segunda galera que vai dizer o seguinte, olha, dia e noite, a gente adota o critério crepuscular, ou físico-astronômico. Enquanto houver luz solar,
Dia. Acabou a luz solar? Noite. Não é uma coisa assim bem natural, né? E uma terceira corrente vai trazer um problema. Em 2019 foi editada uma lei, aliás o problema está nessa lei, que foi a Lei 13.869, que é a atual lei de abuso de autoridade. E eu quero dizer que ela está no seu edital. Calma. Mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí mesmo. E aí tem uma lei que é a lei de abuso. O que essa lei de abuso fez, Fabiano? Quando ela entrou em vigor, ela criou um artigo 22. Nesse artigo 22 tem um parágrafo 1º. Nesse parágrafo 1º tem um inciso 3. Não copia nada, preste atenção, vai por mim. E esse inciso 3 ele diz assim, olha, quem cumprir mandado de busca e apreensão após as 21 horas e até as 4h59, nesse período aqui, ó, crime. Não copia, presta atenção. Vamos pensar junto comigo. Ué, se a lei está dizendo que nesse período é crime, o que dá a entender? Que esse período é à noite. Concorda comigo? Porque se a lei está dizendo que nesse período aqui, não é isso, Guilherme? Que nesse período aqui é crime, o que dá a entender? Que é noite. E aí uma galera começou a dizer que noite é isso aqui. Olha, agora a gente encontrou finalmente o conceito de noite. Noite é o período após as 21 e até as 4h59. Aí, ó, vamos inverter. Se após as 21 e até as 4h59 é crime, qual o período aqui que não é crime? 8h59? E se for 21 horas? Começou não, meu amor? Priscila, se for 21, em ponto. Porque aqui fala após. E agora? Até as 21, né? Até as 8h59 não foi, meu amor? Então aqui, ó, se for das 5 até as 21, nesse período aqui, ó, fato atípico, concorda? Atípico no sentido de não ser crime, né? Fato atípico. E aí, se é fato atípico, o que essa corrente começou a dizer? Noite de 21h01 até as 4h59, dia de 5 às 21. Não é um conceito meio esquisito? Sim, de boa. Olha para mim, não tá meio esquisito isso aí? Olha para o que está aqui e olha a minha pergunta, Guilherme. Você acha que o STJ olhou para isso aqui e falou, pô, tá bacaninha, cara? Porra, isso aqui é isso aí que eu vou adotar. Você acha mesmo que ele adotou isso? Antes de eu te falar o que o STJ disse, eu quero já te adiantar o seguinte. A preferência dos tribunais é isso aqui, ó. Mas assim, é disparado. A preferência dos tribunais pelo critério crepuscular. E eu vou te provar. Aliás, antes de eu provar, eu gosto muito de fazer apostas, né, Michele? Para ver se de repente consigo almoçar de graça, alguma coisa assim. Se eu conseguir te provar que o STJ não foi muito com essa tese aqui de baixo, você paga meu almoço? Que isso, bicho? Ninguém vai se pronunciar, cara. Que isso, amigão? Faz isso não, vem com isso não. Ó, quer ver? Aqui, Guilherme, eu já vou dar logo o primeiro argumento para dar merda. O 22, parágrafo 1º, inciso 3, diz assim, ó. Cumpre mandado de busca e apreensão. Eu não falo mandado de prisão. Já começou a merda. Mas copia aí que eu vou te falar qual o problema que chegou lá no STJ. Copia. Já quero te dizer que se eu estou numa prova, ele não vai perguntar não, mas se fosse comigo, estou numa prova, perguntaram qual é o critério, marca crepuscular. Vai por mim, confia no que eu estou falando, hein, Guilherme. Beleza, meu filho? Tá com internet aí, Guilherme? Você se importa de fazer uma pesquisa pra gente, Guilherme? Ou vai ficar triste comigo? Não? Amanda, volto a repetir. Nunca perguntaram o que é dia, o que é noite. As questões que a gente vê, ele vai dizer pra você se já tá durante o dia, se já tá durante a noite. Ah, mas eu peguei um examinador maluco que resolveu me perguntar qual o critério de dia e de noite. Eu tô na prova. Marcaria crepuscular. Que é a preferência descarada do STJ. Não vai perguntar não, mas se perguntar, marca crepuscular.
Antes de você ler. Amanda, o que eu já vi foi isso aqui, ó. O cara perguntar assim, crime para quem cumpre mandado de busca e apreensão. Isso aqui eu já vi. O cara perguntar qual o horário que incrimina isso daqui. Aí, beleza. Mas se ele te perguntar o que é dia, o que é noite, adota o crepuscular. Mas, Guilherme, coloca assim no Google aí, né? Na pesquisa aí. Coloca assim, STJ, busca e apreensão. STJ, busca e apreensão. Dia, noite, abuso de autoridade. Pronto. STJ, busca e apreensão, dia, noite, abuso de autoridade. Escreve esses termos aí que vai aparecer. Não, dia e noite. Não. O horário que pode ser busca e apreensão. Na terceira? Não, vamos lá. Vamos se situar. O que a gente está estudando? Mandado de prisão. Aí a gente... calma. É que a gente viu que o mandado de busca... O mandado de prisão... Durante o dia ele pode ser cumprido livremente. À noite tem a restrição da residência do indivíduo. Aí eu estou tentando agora definir o que seria dia e noite. É que surgiu uma lei que falou da busca e apreensão. Mas calma que a gente vai melhorar. Achou aí, Guilherme? O que está escrito aí, Guilherme? A lei de abuso de autoridade, 13.369, estabelece que as buscas e apreensões... Mas não é essa decisão, não. Só pode ser realizada... Acho que não é essa. Acho que não é essa decisão. E às rádios 20 horas. Acho que não é essa decisão, não. Conforme o artigo 22... Isso é decisão da STJ? Está em qual site? Não, isso é aquela informação inicial que o Google dá? Não, olha aqui. Não. Desce nos links aí. Não. 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 Já é errado, porque não é de 6 às 20, é de 5 às 21. Já é errado. É o informativo 800 do STJ. Tá aí, achei aqui, lembrei. Bati o olho ali, lembrei. É o informativo 800. O que está escrito aí, Indiana? Dê para mim o STJ. Dê esse trecho aqui, ó. Peraí. Esse trecho aqui, ó. Esse é tema. Lê o tema aí. Mandado de busca e apreensão domiciliar em período noturno impossibilidade, nulidade do artigo 22, inciso 3 da Lei nº 13.869 de 2019, abuso de autoridade, não configuração, ausência de regulamentação dos conceitos do dia e de noite. Achou aí, Guilherme, alguma coisa aí? Bota informativo 800 do STJ aí, vê o que vai aparecer. Mas vamos lá. Vou explicar o que o STJ disse. Até aqui foi, não foi? Tá. Aí olha o que chegou no STJ. Porque eu não sei se você reparou, o STJ ele prefere qual conceito? Crepuscular. Aí, Fabiano, olha o que apareceu lá. Chegaram lá no STJ e disseram assim, STJ, vamos imaginar que a polícia chegou na casa do cara, e isso é um caso concreto, tá? Isso realmente aconteceu. Vamos supor que a polícia chega na casa do cara 5h25 da manhã. Beleza? Só que ainda está de noite. O sol ainda não raiou. A gente sabe que em certos períodos, né, do ano demora para o sol raiar, né? E aí chegou lá, ainda não estava de noite, pegaram lá as provas, entraram na casa do cara e levaram. E agora, STJ? Tu vai continuar com o seu critério crepuscular? Porque se você olhar para a lei de abuso, 5h25 é crime? Não. Mas não tem sol ainda. A STJ falou, tá que pariu. Eu acho que os caras devem pensar isso, né? Ai, caralho, porra, tanta coisa. Os caras chatos, porra, um Josué da vida. Porra, chegou o Josué. Aí olha o que o STJ pensou. Presta atenção agora, presta atenção. O STJ, ele não abandonou o critério crepuscular. Olha a mistura que o STJ fez. É fácil entender, só você prestar atenção. O STJ disse assim, se o camarada cumprir, e detalhe, a decisão é sobre busca, porque a lei de abuso, Guilherme, fala de busca e apreensão. Ela não menciona mandado de prisão. Está escrito lá, não sou eu que estou dizendo. Aí o STJ disse assim, olha, essa lei aqui, 13.869, nesse dispositivo, não definiu o que é dia, não definiu o que é noite. O STJ disse assim, ela só definiu um crime, mas não definiu o que é dia e o que é noite. Aí olha o que o STJ pensou. Ele tem que bater palma para os caras mesmo, porque tem hora que os caras são foda mesmo. Ele pensou o seguinte, olha, se não há
luz solar, a prova colhida é ilícita. Se há luz solar, a prova colhida é lícita. Aí olha o que o STJ pensou. Que horas que o cara chegou lá? Vou colocar o horário aqui, ó. 5h25. Tinha luz solar lá no caso concreto? Só que não tinha luz solar. Olha o que o STJ fez, ó. O STJ disse isso aqui. O STJ, Josué, disse isso aqui. 5h25 é crime? Não. Mas como não tinha luz solar, a prova será ilícita. Tipo assim, ó, o agente público não praticou crime, mas eu não vou aproveitar as provas que ele pegou. Percebeu o que eles fizeram? É só conjugar agora, quer ver? Tu chegou lá 6 horas da manhã para cumprir a busca e apreensão, tem crime? E tinha luz solar, tudo válido. Percebeu? Tu chegou lá 5h01 para cumprir a busca e apreensão. Tu vai praticar algum crime? Não, mas o sol ainda não raiou. Então não pode aproveitar a prova. O que o STJ fez? Lembra do 293 que a gente leu aqui? O que o 293 falou pra gente, Guilherme? Se for de noite e o cara não quiser abrir a porta, cerca tudo, quando amanhecer, arromba e entra. O raciocínio é o seguinte, você chegou lá 5h01, tu vai poder colher as provas? Se tiver ainda de noite? Não. Amigão, cheguei aqui 5h, tu vai ficar sentado aí. Eu vou esperar o dia raiar. Te dou 2 opções. Ou você me entrega o que eu estou procurando de forma consentida, ou quando o sol raiar, eu vou catar. Percebeu, Fabiano? Entrar na casa do cara das 5 para frente, você pode. Enquanto não houver luz solar. O cara fica até meio constrangido, né? Que o policial vai ficar olhando para ele lá, ó. E aí, amigão? Já tô vendo um raio de luz ali, te dá a segunda chance, a última chance. Vou começar a catar tudo aqui dentro, hein? Qual tortura? O cara tá fazendo o que ele manda. Tem tortura nenhuma aí, não. Que tortura? Isso é estrito cumprimento de dever legal. Ué, mas não é? Diga, Amanda. Ué, mesmo raciocínio. Ué, o mesmo raciocínio. Ó, vamos pensar, Amanda. Acabou aqui, José. Acabou, José. Aqui, ó, mesmo raciocínio aqui, ó. 6 horas da manhã. Vamos supor que você, policial, chegou lá. 6 horas da manhã. Tá, tem crime? Não. Tem luz solar no seu exemplo? Não. Então você pode escolher a prova? Não. Ah, o primeiro raio de sol apareceu 6h01. Então agora sim, das 6h01 para frente, você pode escolher a prova que você quiser. Ou seja, o STJ, ele conjugou as coisas. Não é o que está escrito aí, Guilherme, no informativo 800? Ou tu já tirou? Pô, ó, vou colocar aqui para quem quiser. Tá, vou colocar aqui depois para quem quiser pesquisar. Não precisa ficar igual um tarado lendo informativo, não. Só vou colocar aqui para fundamentar o que eu estou explicando, beleza? Tá no informativo 800 do STJ. Isso aqui, se não falei a memória, foi o ministro Schietti quem decidiu dessa forma. Ok? Mas vamos de novo aqui, ó. Quer ver? Para ficar bem claro. Para eu cumprir mandado de prisão durante o dia, posso cumprir qualquer hora em qualquer lugar? Durante o dia? Posso, isso é o mais fácil. A discussão é saber o que é dia, o que é noite. O problema é esse aí. Beleza? Mas ele vai escrever na tua prova se é durante o dia ou noite. Então, mas, enfim. Agora vamos focar aqui na busca e apreensão, porque essa historinha aqui de busca e apreensão tem caído em prova, tá? Isso aqui caiu na Polícia Civil do DF, no último concurso que teve, e apareceu também numa prova de um Tribunal de Justiça agora recentemente. Isso aqui. Presta atenção, esquece a STJ por enquanto. Olha a minha pergunta. Quando é que tem crime para o cara que cumpre busca e apreensão? Das 9, após as 9 até as 4h59. Crime. Então não tem crime quando ele cumpre busca e apreensão das 5 às 21, certo, Guilherme? Tá, isso aqui alterou o entendimento do STJ sobre o que é dia e o que é noite? Não. O STJ continuou adotando o critério crepuscular. Ele só fez uma interpretação. Então vamos supor agora que o cara vai cumprir a busca e apreensão. 6 horas da manhã. E não tem luz solar. Esse agente público está praticando algum crime? Mas ele pode se valer daquelas provas? Não, tem que aguardar a luz solar. Aí agora vem um outro probleminha. Mas agora ficou fácil, porque se você entender isso aqui, o que eu vou colocar aqui do lado é intuitivo. Olha aqui, Guilherme, isso aqui serve para quê? Para busca e apreensão. Ou seja, quando for mandado de prisão, o critério é puramente o quê?
crepuscular. E aí a gente vai chegar à conclusão que a gente quer. A conclusão que a gente quer é a seguinte: não é o mandado de prisão que a gente está estudando? Então, para o mandado de prisão, o critério tem que ser puramente, por hora, crepuscular. Então aqui é muito simples. O cara vai cumprir o mandado de prisão. Não tem luz solar. Ele pode entrar na casa do cara? Não. Você reparou, ô Michele, que quando a polícia vai cumprir mandados, isso não acontece, Josué. Às vezes você liga a sua televisão, o repórter diz assim: a Polícia Civil ou a Polícia Federal saiu 4 horas da manhã para cumprir mandados. Por que eles saíram 4 horas da manhã? Porque eles querem acordar cedo? Não. É para pegar já o sol raiando, porque eles sabem que lá em cima nos tribunais eles vão adotar o critério crepuscular. Beleza? Deu para compreender? Problema? Ué. Posso do ofício. Aí, quando tu acordar, tá o japonês da Federal na tua porta. Vai, posso do ofício. Já reparou que o japonês da Federal só chega de manhã? Então, tem uma explicação para esse cara chegar de manhã. Beleza? Anotaram aí? A gente está dando mandado de prisão. Ah, professor, por que você deu essa volta toda? Primeiro que eu tinha que dar essa volta toda para explicar dia e noite. E segundo, essa lei está na tua prova, tá, cara? Já aproveita, já fica com essa informação aí, beleza? Pode copiar tudo que eu vou apagar. Vou apagar, hein? Eu vou apagar aqui, vambora. Então, ó, isso tudo aqui é um mandado de prisão. Olha quanta coisa tu já aprendeu aqui nessa manhã, cara. Olha que coisa linda, né? Aqui, Guilherme, ó, quer ver? Mandado de prisão. Aleluia. Pode ser cumprido num cemitério? Pode, pô. Aliás, aconteceu com a Flor de Lis, né? Quando teve aquele caso da Flor de Lis, né? Teve o assassinato lá do rapaz. Eu não sei se você acompanhou, mas os 2 primeiros filhos dela que foram presos na saída do cemitério. É que a delegada ali teve bom senso, né? Esperou a cerimônia acabar, quando todo mundo saiu, ó, vocês 2 aí, presos. Mas se ela quisesse, tecnicamente falando, ela podia entrar na cerimônia, ó, vocês... É porque também tem que ter um pouco de tato também nas coisas, né? Mas tecnicamente falando, ela podia, ó, vocês 2 aí, ó, pode parar com essa choradeira aí, show de crocodilo, todo mundo preso. Aí imagina, tinha pessoas ele realmente sofrendo pela morte do rapaz. Pegaria mal, né? Mas aqui, quer ver, Kelly, um outro exemplo? Eu poderia prender o indivíduo durante o casamento dele? Não tem problema nenhum. É até preferível, ele vai salvar o cara, né? Amigão, você aí tá preso pra caralho. Graças a Deus. Não tava vendo a hora de vocês chegarem. Ué, não tem problema não. Chegando no cartório, pois estava esperando ele. Ó, vamos pensar, quer ver? É prisão, não é prisão, Michele? É prisão em flagrante? Não. Se não é prisão em flagrante, tem que ter ordem judicial. E a ordem judicial vai vir escrita onde? No mandado. O mandado só pode ser cumprido durante o dia, em qualquer lugar, a qualquer hora. Pode ser no cartório? Não tem problema nenhum. Prende, pode prender. É que às vezes soa mal pra gente, principalmente porque não é da área do direito, né? Porque a gente ouve tanta coisa aí fora, vê se não é isso, Priscila, a gente ouve tanta coisa errada e que as pessoas falam com convicção que você pensa, pô, o Thiago tá ensinando errado. Não tô não. Vou separar uma prisão. Lembra que a gente falou que o indivíduo só pode ser preso em 2 hipóteses, meu amor? Tá, quais são as hipóteses mesmo? Não, melhor isso aí. Flagrante ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Maravilha. Então agora está faltando estudar quem? Flagrante, pô. Então vamos botar esse cara aqui. Vamos começar a falar da outra hipótese onde é possível a prisão, que é o flagrante. Mas eu posso tomar um cafezinho para não ter que cortar o raciocínio no meio?